Olá pessoal, vamos começar então a nossa 11ª aula de contabilidade avançada, tá bem? Então vamos lá, continuando, não é? Para resolvermos o exercício de consolidação que iniciamos na última aula. Consolidação, como já falamos, né? As regras básicas fundamentais aí. Somente haverá consolidação, né? Quando a investidora apresentar investimentos permanentes avaliados ao MEP na proporção mínima de 30% de seu PL. Então, no nosso exercício, apenas a empresa B apresenta essa característica. Por quê? Porque somente consolida controlada. E o exercício nos pede lá, nos diz que a empresa C ela é uma coligada, ela não é controlada. E o valor pago, né, juntamente com o ágio, pela empresa B, não é? Na empresa A, voltando lá na empresa A, ela pagou, né, 1.800 mais 1.200 de ágio. Quando ela fez isso, ela pagou 3.000, isso representa, 3.000 representa mais que 30% de 8.000, ok? Que seria 2.400. Então, a empresa A, ela será controladora da B e isso será relevante, né? O valor é relevante, está acima dos 30%. Muito bem. Toda controlada está sujeita à consolidação, sem descartar a possibilidade de dispensa, alguma dispensa por lei, não é? Que seja incluída, enfim. Se dispensada, restabeleço a equity anterior, ou seja, eu deixo o MEP, aquilo que nós aprendemos até aqui, não é? Ficaria lá com o MEP caso a empresa seja dispensada da consolidação. Se não, nós faremos a consolidação, como veremos a partir de agora. Demonstração consolidada do resultado do exercício também, não é? Das origens e aplicações de recursos, complementando com todas as notas explicativas, ok? Muito bem. Os demonstrativos também têm que ser consolidados. Conforme vimos então, nós temos aí um checklist e temos que seguir esses 7 passos, ok? A primeira coisa é montar um balanço que incorpore todas as contas da controladora, e das controladas, aglutinando os saldos comuns. Ok, então nós montamos aqui, eu já deixei montado apenas para que a gente possa acompanhar e já finalizar o exercício, ok? Muito bem, uma coisa que nós não tínhamos feito e o exercício pede, não é? É o cálculo do lucro líquido, do DRE, não é? Que será consolidado também. Muito bem, então aqui ó, já deixei em vermelho no DRE, calculei aqui qual foi o lucro líquido, perfeito? Na empresa B nós já havíamos calculado o lucro líquido, não é? Os 1.976. Depois nós só construímos o MEP, né? Coisa que nós iremos agora mudar, não é? Porque nós estamos fazendo a consolidação. Então, muito bem, o primeiro item já foi. Vamos para o segundo item, eliminar TPRs das empresas envolvidas na consolidação, ok? Então, nós vamos pegar aqui, ó, TPR de A e vamos eliminar 2.500 contra TPR de B, 2.500, ok? Muito bem. Dessa forma, matamos aqui o nosso item 2 também já, perfeito? Vamos ao item 3, eliminar investimento vezes capital. Então, se eu tenho um investimento que foi feito de MEP, né? Investimento MEP em B, lá atrás era 1.800. Ele foi para 2.393 devido aos 593 que nós apuramos lá de MEP, ok? Na empresa B, ó. Na empresa B, então, nós apuramos, não é? Os 60% aqui, ó, depois do lucro líquido no DRE, nós apuramos qual foi o valor que foi vendido para A, o lucro que estava embutido, né, quando fizemos a venda para A, e depois segregamos os 593, que é o lucro não realizado, não é? Ascendente, que ele representa os 60% da participação de A, perfeito? Então
conforme nós já vimos aí em aulas anteriores, ok? Então, muito bem. Então, aqui no investimento MAP, eu tirei os 1.800, não é? Deixando apenas o MAP, que nós iremos tratar mais adiante. E vou lá em capital e também abato, ok? Deixando somente 1.200. Tirei 1.800 lá, 1.800 cá. Ficando equilibrado novamente o balanço. No final, nós recalcularemos o total aqui, tanto do ativo quanto do passivo, tá bem? Por enquanto, vamos só seguir aqui os nossos passos. Muito bem. No item 4, então agora, já acabamos de fazer o 3, vamos ao 4. Eliminar o MAP das empresas envolvidas. Ok, então nós temos o MAP, né, do investimento, MAP B aqui, nós vamos eliminar, trazendo ele a zero, perfeito? E no lucro acumulado de A, nós vamos tirar o MAP, porque esse MAP estava lá embutido, ok? Tirando o MAP, nós ficaremos aqui com 190, ok? Muito bem, ó, só para deixar a conta clara, 783 foi o lucro líquido que trouxemos da empresa A, menos os 593, não é isso? 190, perfeito? Muito bem. Então, também já fizemos aí o item 4 na consolidação. E agora no item 5, ele pede para dar destino ao ágio e ao deságio. Ok, no nosso exercício nós temos ágio, o ágio está aqui, 1.190. Então nós vamos zerar o ágio e vamos levar o valor dele para o valor do imobilizado, que era o fundamento econômico da ação, perfeito? Somando esse valor do ágio, então, ao valor do imobilizado. Damos fim ao ágio, ajustando o valor do imobilizado, tá bem? Muito bem. E com isso, finalizamos também o item 5. O item 6, ele pede para eliminar o lucro não realizado versus estoque, tá bem? O lucro não realizado versus estoque, como nós vimos lá no exercício B, o lucro não realizado, quando eu calculei em cima aqui do DRE no lucro líquido, ele é de 988,34, tá? Agora eu não estou separando os 60% que é de A. Eu vou eliminar todo ele, 988,34, tá bem? Então, agora sim, eu vou pegar 1976,67 e dividir por 2, não é? É exatamente os 988,34, não é isso? Então, ó, se eu pegar, dividir por 2 ou abater, né, o lucro lá, a 50% que foi vendido para A, 1976,67 menos 988,34, ok? 988,33, muito bem. Então, nós vamos deixar aqui no lucro acumulado 988,33. E nós vamos lá no valor do estoque, não é? O estoque que eu adquiri de B, e vou fazer a mesma coisa, não é? Eu vou pegar esse valor da empresa do estoque que eu tenho e vou simplesmente abater o mesmo valor contra estoque, não é? Menos os 2.500 que lá temos no estoque, ficando com 1.511,67 no estoque. 1.511,67. Legal? Muito bem. Feito isso, o que o exercício nos pede? Ele nos pede para calcular, segregar no PL a participação no capital e lucro dos minoritários, tá bem? Então vamos lá, vamos calcular a participação no capital e lucro dos minoritários. Quando fizemos aqui, tiramos do capital o investimento de 1.800, o que sobrou aqui do capital, não é? Colocar em vermelho aqui, ó, ele já representa, né, o que é dos minoritários. E a gente vai calcular agora, então, qual que é o lucro desses minoritários, perfeito?
para fazer esse cálculo aqui, ó, já coloquei aqui em vermelho o lucro dos minoritários, nós temos que pegar o lucro que era o total da empresa, não é? Os minoritários não tem nada a ver com essa coisa de compra e venda da A para B, da B para A. Então, o lucro líquido, ele era 1976,67. 1976,67 vezes a parte dos minoritários, que é de 40%, ok? 790,67. Então, eu vou colocar lá no meu balanço qual que é esse lucro, 790,67. Ok? Muito bem. Feito isso, nós sabemos que o lucro acumulado aqui, ele era de 988,33, não é? Se eu tirar a parte dos minoritários, 790,67, eu vou ficar com 197,66, que é o lucro real, vamos dizer assim, né, da empresa B para A, né, o que realmente vem para cá. Mas isso não entra no cálculo quando a gente for fazer a soma, né, do ativo e do passivo. Isso aqui está em vermelho, aqui é só para sabermos, né? O capital não, o capital vou até retorná-lo aqui para a cor preta, porque ele sim, ele somará, não é? Quando fizermos aqui. Então vamos lá, somando o ativo, 4.400 mais 1.511,67 mais 2.000 mais 200 mais 2.500, né? Dá contas a receber. Estou somando o ativo, ok? Mais 900 mais 3.990 igual a 12.511,67 menos 23,33 será igual, acho que eu fiz conta errada, peraí, vou refazer essa conta aqui. Então, vamos somar lá, que eu errei a conta, 4.400 mais 1.511,67 mais 2.000 mais 200 mais 2.500 mais 900 mais 3.990 igual 15.501,67 menos 23,33 15.478,34 15.478,34, ok? Aqui, se fizermos a conta, veremos que dará o mesmo valor, não é? Somando aqui toda a parte do passivo, nós também chegaremos no mesmo resultado, 15.478,33, ok? Fechando assim o nosso exercício de consolidação. Muito bem. Agora nós podemos, inclusive, aproveitar que essa aula ainda temos bastante tempo e vamos falar de um assunto novo, ok? Então, quando há consolidação, antes de entrarmos no assunto novo, fazemos essa consolidação. Quando não há, deixamos lá no MEP, né? Ou não há, ou por força de legislação, de lei, ou por força de não atingir 30%, ou a empresa não for uma controlada, ok? Se for apenas uma coligada, não é necessário. Muito bem, então vamos falar de um assunto que iremos fazer também exercício aí na próxima aula. Mas vamos iniciar aqui a parte de introdução, não é? O DFC indireto, o que é o DFC indireto? É o demonstrativo de fluxo de caixa, tá bem? É um demonstrativo obrigatório também para as empresas SA de capital aberto, né? O que é o DFC? Ele atualmente substitui o DOAR, não é? Que é o demonstrativo de origem e aplicações de recursos, tá bem?
Quando a gente fala do déficit indireto, tratando ele como uma atividade técnica, né? Quando ele é técnico, nós estamos nos referindo a lançamentos, né? Tratando da variação em disponibilidade, ou seja, a variação do fluxo de caixa, daquele dinheiro que nós podemos utilizar, ok? O que é disponibilidade? É caixa e equivalente de caixa, aquilo que dentro de em até no máximo 90 dias eu consigo transformar em caixa, né? Em dinheiro, em liquidez, né? Sem perder nenhum valor, ok? E dentro dessa relação nós temos o fluxo de operação, não é? Comprar, vender, pagar, receber, ok? Nós temos o fluxo de financiamento, não é? Financiamento de curto prazo, de longo prazo, contas a pagar, fornecedores, não é? Financiamento de imóveis, financiamento de maquinário, enfim, não é? E temos o fluxo de investimentos, não é? Todos os imobilizados, os imóveis e tudo que nós compramos, ok? Muito bem. Quando falamos do demonstrativo de fluxo de caixa no lado prático, não é? Não mais no técnico, nós estamos falando de saldos, né? Os saldos das contas, o saldo do dinheiro. Então nós olhamos para o balanço, né? E sabemos, né? E verificamos que no balanço nós temos um aspecto econômico e também um aspecto financeiro. O DRE, ele cuida do aspecto econômico, não é? Por quê? Quando você faz o demonstrativo de resultado de exercício, você leva, não é? Esse saldo, esse valor para o PL e depois você distribui, não é? Quando você tem lucro acumulado. Então ele tem um lado econômico, ele tem um aspecto econômico. O demonstrativo de fluxo de caixa não, ele tem um aspecto financeiro. Eu estou olhando para as disponibilidades apenas, né? O dinheiro que eu tenho acesso. E os recursos, não é? Eles são, na verdade, sim, o não exigível você aplica no não realizável. Isso aqui é importante para que possamos mentalizar, não é assim? A seguinte questão: quando você pega dinheiro com sócios, né? Quando os sócios estão financiando, tá? Coloquei esse fim aqui para dizer que os sócios estão financiando a empresa. Quando você pega o dinheiro com sócios, onde você aplica? Você aplica no aspecto econômico, né? No fluxo de investimentos. Você aplica esse dinheiro em imóveis ou em máquinas, não é? Você não aplica esse dinheiro no passivo circulante, né? Naquilo que o exigível, né? Aquilo que você tenta fazer do exigível com fornecedores, ok? O não exigível, né, que é o dinheiro dos sócios, ele é o capital da empresa, ele é utilizado para aquilo que não é realizável, tá bem? Isso é importante para entendermos aí o que vamos discutir mais adiante. Muito bem. Aprofundando então o que estamos falando, temos aqui o demonstrativo de fluxo ainda, né, indireto. Sempre indireto, tá? Porque mais adiante veremos o direto. O lado econômico é a capacidade do ativo, né, de gerar resultado futuro. Então esse dinheiro do sócio que nós falamos aí, que é o dinheiro que nós aplicamos no não realizável, não é? Nós colocamos esse dinheiro em ativo, né, no ativo, nos recursos da empresa, né, aquilo que a empresa possui, não é? Bens e direitos, ok? A pessoa jurídica, né, isso também é um fato importante, ela nada tem, tudo é de alguém. Esse é o motivo, né, quando nós pensamos dessa maneira, nós entendemos melhor o motivo dessa partida, né, de débito e crédito, ela ser o inverso, não é? Por exemplo, da conta corrente que a gente tem, não é? Quando a gente fala em crédito na nossa conta corrente no banco, a gente está aumentando ela. E, na verdade, aqui, quando você tem a conta no banco, um débito é que aumenta. Por que o débito aumenta? Porque o débito é com os sócios, é com a empresa, não é? Então, quando eu ponho um débito lá no ativo, eu quero dizer que eu vou dar um crédito ao PL, não é? O PL quem é? É o sócio, é o dono da empresa, é o dinheiro do sócio que está lá, ok? Então, quando você pensa dessa maneira, você entende melhor essa questão da contabilidade aí do débito e o crédito serem invertidos, né, ao nosso dia a dia. O imobilizado, não é? Ele é um direito que tem por objeto um bem corpóreo, não é isso?
Quando você compra um mobilizado, você tem um direito, né? E um bem, não é? Ele é corpóreo, você consegue enxergá-lo. Já o intangível não, ele é incorpóreo, mas ele é um direito que tem por objeto um bem incorpóreo, perfeito? Qual que é o objetivo de uma empresa, né? Nós aprendemos em administração que é lucro, crescimento e perpetuidade. Porém, quando nós falamos aqui pela visão, né, pelo olho da contabilidade, a boa gestão do ativo é o objetivo de uma empresa, porque o lucro é uma consequência se você tem a boa gestão de um ativo, ok? Então, quando falamos aqui do aspecto financeiro do demonstrativo de fluxo de caixa, nós estamos falando do que está em vermelho aqui, ó, o ativo circulante e o passivo circulante. E quando nós falamos do aspecto econômico, nós estamos falando do ativo não circulante, não é? Os investimentos imobilizados, e estamos falando do do patrimônio líquido da empresa, ok? O DRE, ele olha para a parte de baixo da empresa, porque ele vai tratar o lucro ou o prejuízo, o que vai aumentar ou reduzir o PL. E aumentando ou reduzindo o PL, eu posso aplicar esse dinheiro no ativo não circulante, ok? No aspecto financeiro, o DFC, ele cuida do ativo circulante, das minhas disponibilidades, e o passivo circulante, né, dos contas a pagar, fornecedores, enfim. E a realização, né? O que é a realização? É a capacidade do ativo de transformar, não é? Toda aquela força, todo aquele investimento em dinheiro, em caixa, ok? Somente no DFC o que altera a capacidade de pagamento, ou seja, nós colocaremos no demonstrativo de fluxo de caixa somente aquilo que tem a capacidade de alterar, né, o pagamento, né, as nossas condições de arcar com as nossas responsabilidades, tá bem? Ainda falando do DFC indireto, o aspecto prático, não é? Nós vamos então verificar as disponibilidades, né? Disponibilidades, o que representam as disponibilidades? O caixa e o equivalente de caixa, né? O que é equivalente de caixa? Banco, não é? Porque tem liquidez, investimentos que possam realizar sua perda financeira, sem perda financeira relevante, não é? Todos aqueles investimentos que a diretoria já aprovou a venda, não é? Esses investimentos temporários destinados à negociação em até 90 dias, vamos dizer assim. Tudo que eu tenho no meu ativo circulante, que eu posso realizar em até 90 dias, sem, sem nenhum tipo de perda financeira relevante, eu considero como disponibilidades, ok? Juros e dividendos pagos ou recebidos, nós sempre consideraremos como se fosse fluxo de operação, tá bem? Essa aqui é uma observação importante para quando formos realizar aí os exercícios, ter em mente que quando falamos de juros e dividendos, tratamos como operação, tá bem? Vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui embaixo, entendê-lo melhor. Vamos começar pelo PL, pela parte de baixo aqui do lado direito, o patrimônio líquido. Eu coloquei aqui um número 2 e um sinal de maior, não é? Vamos lá. Quando eu aumento o meu PL, eu mando esse dinheiro para o ativo circulante. Quando eu aumento o meu PL, eu vou lá onde está escrito disponibilidades no ativo circulante e eu estou aumentando também as minhas disponibilidades, não é? Quando eu aumento por um lucro ou um sócio injeta dinheiro na empresa, eu vou mandar esse dinheiro para banco, não é? Para caixa, ok? Então, toda vez que eu aumento o meu PL, eu aumento as minhas disponibilidades. O passivo circulante aqui, ó, o número 3. Toda vez que eu aumento também o meu passivo, ou seja, toda vez que um fornecedor, não é, me vende algo para eu pagar futuramente, ele está financiando a minha empresa. Então, quando eu aumento o meu passivo circulante, eu estou também aumentando aqui as minhas disponibilidades, ok? Porque eu não paguei ainda, eu só vou pagar lá adiante, ok? Já no caso, por exemplo, do ativo não circulante,
quando eu aumento, não é? Ou seja, quando eu compro um imobilizado, quando eu compro um imóvel, não é? Um veículo, seja lá o que for, eu estou diminuindo as minhas disponibilidades, ok? É óbvio que quando eu não tratar à vista, não é? Quando isso for a prazo, ele vai lá para o meu passivo, ele também estará me financiando, ok? Mas ele não entra nas disponibilidades, não é? Somente entrará quando eu fizer à vista, ok? Essa visão, não é assim, é importante para a realização dos exercícios, tá bem? Que nós faremos na próxima aula. Até aqui nós tínhamos que entender apenas o raciocínio do fluxo de caixa indireto, perfeito? Então na próxima aula faremos o exercício e explicaremos aí como montar esse demonstrativo de fluxo de caixa. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.